Barão de Limeira, centro de São Paulo. O vai e vem das pessoas, agitação, correria. Mas a correria não fica só aqui fora. Aqui dentro também tem a correria da redação de um jornal, a Folha de São Paulo. Vamos conhecer um pouquinho desse mundo. A história da Folha de São Paulo começa em 1921. Naquela época, o jornal circulava com o nome de Folha da Noite e era vespertino. 4 anos depois, recebeu um novo nome, Folha da Manhã. Apenas em 1960 passou a ser Folha de São Paulo. Na década de 80, a Folha assumiu a liderança na campanha das diretas já e se tornou o diário de maior circulação do país. Vocês se lembram daquela correria lá fora? Pois bem, aqui está a redação da Folha de São Paulo, onde se reúnem jornalistas e suas editorias todos os dias. São cerca de 300 profissionais na redação do jornal em São Paulo, divididos em várias editorias, como Folha Ilustrada, Esporte, Cotidiano, Dinheiro, Internacional e Brasil. Todos em busca da notícia. O nosso entrevistado é Ricardo Mello, editor da primeira página do jornal A Folha de São Paulo. Ricardo, eu gostaria de saber como é que é feito o jornalismo da Folha de São Paulo, como ele é praticado. Bom, a Folha ela tem um projeto editorial relativamente claro e sedimentado há muito tempo, que é um jornalismo pluralista, crítico, apartidário, independente. Seriam esses 4 pilares do jornalismo que a Folha pratica, você entende? Então ela não é vinculada a nenhum tipo de partido político, não é vinculada a nenhum governo, não é vinculada a nenhum grupo social em particular, e o papel dela é um papel de... A gente procura exercer um papel de investigação, de acompanhamento e de vigilância sobre os governos, e também de acompanhamento das questões comportamentais, enfim, das questões do mundo e tudo mais que todo jornal também faz. Existe algum tipo de pressão para que essas características sejam colocadas em prática? Em termos da direção da empresa, não há nenhum tipo de pressão desse tipo, que é a pressão sobre nós mesmos, jornalistas, de conseguir apresentar para o leitor aquilo que seja a ideia mais próxima da verdade. Não existe nenhuma verdade absoluta, às vezes a verdade de um dos lados envolvidos numa questão é um, às vezes é outro. Então a gente quer mostrar todos os lados. Então uma das coisas que a Folha cunhou, que ficou marcado bastante no nosso projeto editorial, é a questão do contraditório, a questão de ouvir o outro lado, ouvir todos os lados das questões que estão envolvidas. Toda pessoa que é citada numa reportagem nossa, a gente procura ouvi-la para ver o que ela tem a falar sobre aquilo que foi dito sobre ela. Se a gente não consegue, a gente registra isso na reportagem. E quem é o público leitor da Folha de São Paulo? A gente fez recentemente uma pesquisa, atualizou uma pesquisa do perfil do nosso leitor, que é o leitor da classe A, B, você entende, no topo de linha. E então a gente procura colunistas que satisfaçam as demandas desse tipo dessa porção social que é aquela que lê a Folha. Ricardo, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua rotina aqui diariamente na Folha. Às 9 da manhã você faz uma primeira reunião, que é a chamada reunião de pauta, onde cada editoria comparece junto ao secretário de redação da área de produção e são levantados aqueles assuntos que parecem ser os mais importantes do dia, de acordo com cada editoria. Aí é feita uma primeira seleção. Depois há uma reunião meio-dia, já com os editores, porque primeiro são os pauteiros, agora são os editores, que faz uma segunda nova rodada, ver se apareceram outros novos assuntos, o que estava agendado realmente aconteceu, algum material exclusivo que está sendo preparado, como é que ele está encaminhado, está bem, está sendo... Aí às 5 horas tem a última reunião, que é a reunião da primeira página, propriamente dita, a reunião de edição, onde todas essas 2 reuniões anteriores chegam lá e se apresenta o produto final que cada editoria tem para apresentar. Então cada uma vende, entre aspas, para a primeira página aquilo que ela acha mais importante que tem na editoria dela. A
primeira página é o espaço mais nobre de um jornal. Nela estão as principais notícias. Mas afinal, quais são os critérios para um fato ganhar destaque na primeira página? A primeira página pretende ser o resumo do que mais importante aconteceu naquele dia, no dia anterior, a pessoa recebe o jornal no dia seguinte. Tem alguns assuntos que se impõem por si só. Quando teve o atentado do 11 de setembro, obviamente, era inquestionável que a manchete do jornal ia ser o atentado do 11 de setembro pela repercussão mundial, enfim, tudo mais. Outras vezes, os assuntos não são tão evidentes assim. A Folha, por exemplo, dá várias manchetes de ciência. A questão de célula-tronco, pesquisas. A gente não tem um modelo de decisão onde existe uma pessoa que... Evidentemente, sempre tem uma pessoa numa dúvida que tem que dar a última palavra, mas é sempre num processo de discussão. Você entende? Tem essa... Evidentemente, com a concordância do diretor de redação, do Otávio Frias, que é o que, em última instância, bate o martelo sobre aquilo. Mas também sempre ouvindo, quer dizer, sempre tem essa prática de ouvir os jornalistas que estão envolvidos na produção de todo o noticiário que sai no jornal. Na redação, outro cuidado é não atrasar o fechamento do jornal. Cada editoria tem um horário específico. A Ilustrada, por exemplo, fecha às 3 horas da tarde. Porque a gente tem que ter um cronograma industrial, porque senão a máquina não dá conta. Então a Ilustrada fecha às 3 horas da tarde, aí depois fecham os outros cadernos. Mas às 8h30 praticamente fecham todos esses. Os suplementos fecham com um dia de antecedência. Mas a primeira página é a última a fechar do jornal, é a primeira página. Se acontecer alguma coisa ali de muito importante, você consegue colocar na primeira e depois, numa segunda edição, você atualiza lá dentro. A Folha é um jornal que publica diariamente os seus erros, né, na seção Erramos. Existe alguma desvantagem perante o público de ter uma seção como essa? Então, admitir os erros é uma maneira da Folha ser leal com aquele que escolheu a Folha para ser sua fonte de informação privilegiada ou uma das suas fontes de informação. Quer dizer, a gente errar não é... A gente procura minimizar o número de erros, minimizar. Mas a gente considera que é muito melhor, se você errar, você reconhecer o erro, informar o leitor do que estava errado, do que simplesmente esconder o erro e fingir que não era com você. A Folha foi o primeiro jornal a ter um ombudsman. Por que essa opção, Ricardo? Quando ele te critica com base no que os leitores estão falando, aí você tem realmente que procurar aperfeiçoar o máximo possível aquilo que você está fazendo. Porque o ombudsman é o intérprete do leitor. O leitor reclama para ele, o papel do ombudsman é transferir para a redação as críticas que os leitores têm em relação àquilo que o jornal publicou. Desde questões pequenas, que dão origem a muitos dos erramos que nós publicamos, né? E o ombudsman, ele serviu, eu acho que aprimorou bastante a qualidade do jornal. O papel do ombudsman tem sido muito importante para a gente. Essa crítica interna, essa crítica distanciada, ao mesmo tempo interna e ao mesmo tempo distanciada, porque ele é o porta-voz do leitor, eu acho que foi uma das boas iniciativas que a Folha teve. Das boas, tanto que a coisa também se disseminou em vários jornais do Brasil. Já tem ombudsman, na internet tem ombudsman, né? A UOL tem o seu ombudsman, o IG também tem o seu ombudsman. No final dos anos 80 e começo dos 90, a Folha de São Paulo chegou a ter uma tiragem de 1 milhão de exemplares aos domingos. Hoje, esse número é inferior à metade dessa marca. Eu acho que o motivo é aqueles que todos vêm falando, né? Que é a disseminação dos meios de informação, a internet em primeiro lugar. Você entende? Que abria aí um leque de possibilidades para as pessoas se informarem muito maior do que simplesmente, puramente através de jornais e revistas. Isso diversificou e agora nós estamos numa concorrência brutal com todos esses meios de informação. Agora, se você me disser que essa queda é uma queda mundial, quer dizer, a circulação dos jornais impressos caiu no mundo inteiro, não é só a Folha. No Brasil todo mundo caiu. A Folha ainda é o maior jornal do Brasil, mas com uma tiragem menor naquela época. Mas isso aconteceu no New York Times, com o Los Angeles Times, com
com Le Monde, com Corriere della Sera, quer dizer, é uma mudança criada pela internet, fundamentalmente. Agora, se eu disser aqui, isso é uma tendência vai definhar, eu acho que não, acho que cada um vai achar o seu nicho de leitor, o seu nicho de mercado, o seu nicho de consumo. Para poder concorrer com justamente isso que você está falando, com a internet e essas novas mídias, vocês tiveram algum tipo de orientação interna para que vocês possam melhorar ou modificar de alguma forma o texto de vocês? Os jornais impressos, os veículos impressos, têm uma vocação de ser uma coisa um pouco mais analítica, um pouco mais, porque a pessoa hoje é bombardeada por informação o dia inteiro, a internet é uma coisa rapidésima, né? O cara vai lá, lê, mas o cara se corrige em seguida também, escreve-se muita bobagem na internet, pela rapidez do negócio, mas a sua capacidade de correção também é muito rápida, né? E depois no jornal ele vai procurar em maior profundidade, você entende, aquilo que ele viu como uma pílula ali na informação eletrônica. Então eu acho que uma das vocações do jornal é essa, oferecer um instrumento de análise, de aprofundamento, de interpretação da notícia. Combinar isso com um resumo que ele oferece todo dia ao leitor das coisas mais importantes que o jornal acha que aconteceu no dia anterior. Hoje, o jornal impresso ainda é um meio de informação de suma importância, tanto para o leitor comum como para os meios de comunicação. Da escolha das palavras à melhor maneira de contar uma história, muito já foi dito. Pequenos problemas que o jornalismo enfrenta todos os dias podem adquirir uma dimensão ética. A própria imprensa é objeto de crítica ou elogio de alguns bons autores. O jornalismo está em aperfeiçoamento constante. Quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores.